Estamos de volta a este jornal da Zimbo. Para o momento agora é para a revista Zimbo. Um grupo de militantes da UNITA interrompeu de forma violenta uma conferência de imprensa onde supostamente seriam apresentadas mais de 120 pessoas que pretendiam abandonar o partido do Galo Negro. O facto aconteceu na manhã da última quinta-feira numa das unidades hoteleiras do município de Viana. A polícia foi obrigada a intervir para evitar o pior. Tinha tudo para ser uma conferência de imprensa normal. Jornalistas a postos, câmaras e microfones posicionados e um cidadão que pretendia exprimir o seu descontentamento. Daniel Njaulo foi até o mês passado secretário municipal da UNITA em Viana e nesta quinta-feira chamou a imprensa para denunciar uma alegada perseguição no partido. Eu, sobretudo, o Njaulo, pela minha história política partidária, os companheiros com quem trabalhamos, uns estão ali, com quem trabalhamos, estamos preparados em dizer que a minha forma de ser... Nós somos da UNITA, somos autores, nós trabalhamos ao trabalho. Nós somos da UNITA e não aceitamos um quadro com o senhor atrapalhar nosso trabalho. Aqui, isso não funciona. Isso não vai acontecer. Agora aqui no partido não. Você é traidora do povo que sofre aqui no Iberjaú. Você é traidora do povo que está sofrendo aqui nessa terra. Você quer que toda a gente morre. O nosso sofrimento, a nossa pobreza, o nosso filho que não estuda, você é culpada. O nosso sofrimento, você é traidora, vai ver Jaú. A conferência de imprensa foi invadida e os ânimos estavam exaltados, ou seja, estava instalada a confusão. Porque o senhor foi o nosso secretário municipal do partido. Mas o Njaulo está insatisfeito, vem aqui fazer conferência de imprensa. Não pode! Nós não vamos aceitar! Que tem sido perseguido. Por quem? Por quem? Não. No partido não existe perseguições. No partido não existe perseguições. A TV Zimbo sabe que mais de 120 militantes da UNITA pretendiam anunciar a sua desvinculação do partido nesta conferência de imprensa, incluindo Daniel Njaulo, recentemente exonerado do cargo de primeiro secretário municipal do partido em Viana. O antigo secretário municipal da UNITA em Viana condena os atos de violência registrados na conferência de imprensa desta quinta-feira. Njaulo não tem dúvidas de quem terá orientado a invasão do evento. Hoje recebi 2 telefonemas. De quem? Primeiro, eu recebi o telefonema do secretário provincial, que está a realizar a conferência lá no hotel o Luizão. Eu disse que não, eu passei por lá, não estou lá, estou em casa. Não, eu estou em minha casa na verdade. Prontos, não, retires as pessoas que eu coloquei lá, devem sair. Devem sair. Afinal de contas, penso eu que reuniu as pessoas, orientou as pessoas para que desfizessem a conferência que eu puder realizar lá no hotel. Então, assim quando nós fizemos, em termos cívicos, invadirem a sala para impedir a conferência. Certamente não é democracia. Daniel Njaulo aderiu à UNITA no início dos anos 80. O antigo secretário municipal do Partido do Galo Negro em Viana foi também comissário municipal eleitoral, tendo sido substituído em 2017. Bem, este é um assunto que vamos já abordar dentro de alguns minutos. Antes, deixa-me dizer-lhe que o pátio da TV Zimbo acolheu até instantes mais uma edição do jornal e dizíamos, antes de irmos ao encontro da Elisete, que um grupo de militantes da UNITA interrompeu de forma violenta uma conferência de imprensa onde supostamente seriam apresentadas mais de 120 pessoas que pretendiam abandonar o partido do Galo Negro. O facto aconteceu na última quinta-feira numa das unidades hoteleiras
hoteleiras do município de Viana. A polícia foi obrigada a intervir para evitar o pior. Começamos por este assunto. Antes, boa noite aos senhores convidados, os doutores Mvunda Salucombo e David Mendes. Obrigada por estarem connosco mais uma vez. Doutor David, vou começar por si. A imprensa foi chamada para uma conferência de imprensa, mas depois viram o local ser invadido por também militantes da UNITA, mas que não se reviam com a mesma conferência. Eu acho que a UNITA ficou mal nessa fita, né? Ficou muito mal, porque demonstrou intolerância. É preciso que se saiba que em democracia as pessoas devem ter a capacidade de ouvir os outros e não impor aos outros. É preciso que se saiba que os partidos políticos regem-se pelo princípio da livre adesão. O que é isso, o princípio da livre adesão? É o princípio segundo o qual você pode aderir a um partido político quando quiser e pode dele sair também quando quiser. Quer dizer que ninguém pode ser obrigado a tomar parte de um partido e ninguém pode ser obrigado a permanecer num partido. Aí funciona o princípio da livre adesão. Também, a lei dos partidos políticos proíbe juramento. Quer dizer, nenhum membro de um partido político pode jurar fidelidade ao partido, para não afetar o princípio da livre adesão. Eu dizia inicialmente que a UNITA ficou mal na fita porque um partido que pretende governar, um partido com vocação a governar, deve demonstrar tolerância. Não pode um partido com vocação de governar demonstrar que é intolerante. Não é o primeiro caso, não é? Eu já fui vítima disso também, vocês sabem muito bem. E começa-se a questionar que UNITA teremos se tomar o poder. Esta é a questão que eu lhe coloco, Dr. Mvunda, embora perceba que seja um pouco, entre aspas, complicado pelas particularidades que tem, pelo partido que defende, mas olhando para a UNITA como o maior partido da oposição e olhando para as situações a que tem estado envolvida nos últimos tempos, pela negativa, infelizmente, que UNITA temos, que UNITA teremos até 2022? Obrigado, Leda. Boa noite, Dr. David. Boa noite. Boa noite, os telespectadores. Primeiro dizer o seguinte. Parece-me que essa estratégia da UNITA é já uma estratégia permanente. Se nós olharmos para o histórico da UNITA enquanto partido político, tem essa estratégia, e é a estratégia de intimidar e vitimar-se. Primeiro intimida e depois vitimiza-se. Isso já vem de algum tempo, desde que a Angola começou a entrar para processos eleitorais, e a UNITA sempre teve esse comportamento. Só que aqui é preciso dizer o seguinte: nós não podemos levar isso de ânimo leve, porque isso é grave. Primeiro gostaria de condenar a agressão física aos jornalistas e aqui apelar que os jornalistas se mantenham firmes no dever de informar com verdade, porque é isso que a UNITA quer. A UNITA não quer que o direito que os cidadãos angolanos têm de serem informados sobre várias matérias, mesmo aquelas que são incômodas para a UNITA, devam ser informadas. Isso não é bom para um partido que se diz democrático e quer pleitar para assumir governo, porque os direitos fundamentais do nosso Estado de Direito, e aí vamos falar do direito à informação e o direito à expressão, são caros para todos nós. Todos os dias nós lutamos. Esse exercício que nós fazemos aqui todos os domingos é um exercício no sentido desses direitos fundamentais não serem coartados. E a UNITA não pode vir coartar o direito das pessoas, mesmo que sejam
militantes do seu partido, que estão desavindos com o partido. Mas isso não terá a ver com o facto de, nos últimos meses, termos visto várias conferências de imprensa que, de algum modo, trazem ao de cima aquilo que é a realidade do Partido UNITA, mas que não se quer que ela seja resolvida sobre holofotes? O grande problema é que, para lá dos partidos, há direitos fundamentais. E aqueles militantes que estão nos partidos têm os seus direitos garantidos pela Constituição. E o direito à expressão e à livre opinião é um direito que a nossa Constituição garante. Dr. David Mendes, por que é que militantes insatisfeitos, como acontece com certeza noutros partidos, não se retiram simplesmente sem precisar chamar a imprensa para manifestar este desejo? É necessário que assim seja ou podia ser feito no anonimato? Depende muito. Alguém pode se retirar sem nada dizer. Há muita gente que se retira sem nada dizer. Mas outros dizem com o objetivo de influenciar. Porque o meu silêncio pode levar a que os outros cometam o mesmo erro. Então, quando alguém diz vou denunciar, vou demonstrar o porquê, tem a função de levar a mensagem àqueles que estão lá dentro e àqueles que estão fora. Mas por que é que isto acontece exatamente neste momento? O que é que lhe parece? Cada momento é um momento. Você está num período, primeiro, de pré-campanha. Isso não podemos esconder, que estamos num período de pré-campanha. Porém, também você está num período em que os interesses de grupos começam a solidificar ou começam a ruir. Quando os interesses de grupos, porque um partido político tem também interesse do grupo, dos seus membros. E aqui, abrir um parêntese, que nós vemos em Angola partidos de massas, de milhões. Não, partidos não é para milhões. Partido é para aquelas pessoas que conhecem os estatutos, conhecem o programa e decidem abraçar a causa. Mas as pessoas conhecem efetivamente os estatutos? Não conhecem. A maioria dos partidos políticos, MPLA, UNITA, PRS, FNLA, Casa C, não, Casa C não é um partido político. Não conhecem o estatuto do partido, não têm informação política. Eu estou-me a recordar quando era muito mais jovem, no meu tempo da JMPLA, não? Nós discutíamos estatutos, discutíamos os programas. Para entrar você tinha um processo. Agora não, é o que ele diz, os partidos até já montam tendas na rua para angariar membros, para ter um cartão de membros. Desculpa, não, esse não é o caso do MPLA. Eu não estou a falar nenhum partido em concreto, só estou a dizer que os partidos fazem isso. É o caso do MPLA. E os partidos, ao invés de diferenciar membros e simpatizantes, misturam tudo. Os membros, no caso, seriam os militantes, não é? Sim, militantes. Para ser-se um militante, por isso é que têm os grupos juvenis. Porque é a partir da juventude que se começa a preparar o futuro militante. Quando ela atinge a idade de militância, já tem maturidade. Mas nós vemos cenas, né? Olha, o militante do partido tal passou para o partido Y, ainda vimos há dias, né? Saiu do PRS e foi para a UNITA, saiu da UNITA e foi para não sei aonde. Espera, isso não dignifica até a política. Mas vimos também a desvinculação de pessoas que estiveram num partido, portanto, não vou falar da UNITA, estamos a falar da UNITA neste caso em particular, mas vamos vendo pessoas desvincularem-se que militaram por vários anos em determinados partidos. É normal. Estas pessoas não conhecerão também os estatutos? O grande problema na política são os interesses. A política visa a tomada do poder político e a satisfação de interesses de grupos. O resto é filosofar. O resto é filosofar. E quando os interesses entram em colisão, é óbvio que as pessoas recuam.
Nós não vamos recuar, não podemos. Vamos continuar e temos um outro tema para abordar agora. O Tribunal Constitucional recebeu um requerimento de impugnação contra o líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior. Uma nota da Secretaria Judicial daquele órgão de justiça confirma a entrada do requerimento e o despacho assinado pelo presidente do Tribunal Constitucional, Manuel Aragão. Os remetentes do requerimento de impugnação acusam Adalberto Costa Júnior de violação aos estatutos do partido. As águas continuam agitadas no maior partido da oposição em Angola. Desta vez, um grupo de militantes exige a impugnação do último congresso da UNITA. Em causa estão alegadas irregularidades na eleição de Adalberto Costa Júnior. O pedido de destituição do presidente da UNITA já foi depositado no Tribunal Constitucional. Impugnamos para que o senhor Adalberto Costa Júnior deixa. Isso não é interesse de um grupo de pessoas, é interesse do povo. Deixa de ser presidente da UNITA, ele que vai primeiro resolver. Se quer concorrer, que vai primeiro resolver o problema dele, da retirada da nacionalidade. Depois vem, quando estiver legal. Nós a UNITA não podemos pactuar com os erros, porque esta foi a luta que deixou muita gente, mas muita gente, o sangue neste país. O senhor que eu digo que não aprendeu a UNITA, já com os companheiros, o internato foram isso, semente, ser receio. Porque não é o que diz, é o estatuto que disse. No 13º artigo do estatuto, não é o que fiz, é o Congresso. Que disse que tem que ser aprendeu a UNITA, aquele que não possui mais uma outra nacionalidade. É o estatuto que disse. Certamente o senhor violou esse estatuto. Certamente o senhor, outro ponto, também está a violar a unidade do partido. Também está a violar a democracia no partido. O Tribunal Constitucional recebeu nesta sexta-feira um requerimento de impugnação contra o presidente da UNITA. O documento é subscrito maioritariamente por militantes dos municípios de Viana e Cacoaco. Bem, Dr. Mvunda, eu começo por si para perceber no que é que pode ser traduzido este pedido de impugnação. Bem, é um direito que cabe aos militantes dos partidos políticos impugnarem qualquer um ato deste partido, desde que não esteja em consonância com aquilo que são os requisitos legais. E aqui dizer que o Tribunal Constitucional é o órgão que tem a competência de averiguar se esse pedido tem a sua validade, não é? Podemos assim dizer. Porque aqui a grande questão que se coloca, o grande quesito é saber se Adalberto Costa Júnior renunciou à nacionalidade portuguesa antes ou depois de ser eleito presidente da UNITA. Isso muda alguma coisa? Este é que é o grande quesito. O grande quesito é isso. E porquê? Porque a qualidade de dirigente máximo de um partido, e assim a nossa lei dos partidos políticos estipula, é exclusiva a cidadãos angolanos de nacionalidade originária e que não tenham outra nacionalidade além da nacionalidade angolana. Isto por quê? Porque os presidentes dos partidos políticos têm a grande possibilidade de disputar o cargo de Presidente da República. E a Constituição também garante que o Presidente da República tem que ter esse requisito, tem que ser cidadão angolano de nacionalidade originária e que não tenha outra nacionalidade. Dr. David Mendes, o que é que poderá acontecer dependendo da resposta que vai ser dada pelo Tribunal Constitucional a este pedido? Primeiro, precisamos compreender que o facto do Tribunal ter recebido, isso é, não ter indeferido liminarmente, é porque a questão controvertida tem razão de ser. Quer dizer que... Numa linguagem mais simples, para entendermos Numa todos. linguagem mais simples, quer dizer que tem elementos suficientes para o Tribunal se pronunciar. A questão que se coloca aqui
e aquilo que nós podemos ver nas redes sociais, porque a peça, um portal que publicou a peça, que, no meu entender, é grave, todas as questões de partidos políticos, antes da questão estar decidida, circula nas redes sociais. Nós temos que saber o que é que se passa dentro do Tribunal Constitucional. Por que é que as peças saem a público antes de até as partes tomarem conhecimento? Qual é a razão de tudo isso? As partes dizem, a parte que requer anulação acha que tem um vício. Este vício, que é o facto de um dos candidatos, e que acabou sendo o candidato vencedor, quando concorreu, não tinha nacionalidade exclusivamente angolana. Isso é, tinha uma outra nacionalidade. Nós podemos ver, acho que na página da doutora Weba fez a publicação de alguns comentários e acima de tudo fizeram menção a um e-mail que teria vindo do Registro Central de Portugal. Primeiro, desculpa daquilo que eu sei minimamente de direito e do processo. O Tribunal Constitucional ou nenhum tribunal angolano tem relação direta com algum órgão da administração de um país qualquer. O procedimento é, mediante uma carta rogatória, solicitar-se ao tribunal competente, nesse caso o Tribunal Constitucional ou o Tribunal Supremo Português, para diligenciar na obtenção desse elemento ou daquilo. Quer dizer, é um expediente entre tribunais. Se dissessem que este e-mail teria saído dos serviços centrais do registro de Angola para o registro central do registro de Lisboa, poderia dizer que é possível entre dois órgãos da administração terem correspondência. O que quer dizer com isso? Que o documento que está a ser apresentado não é válido do ponto de vista legal? Não tem fundamentação para credibilidade. E mais, para quem vê com atenção, ele diz que o assento de nascimento de Adalberto Costa Júnior, o assento de nascimento é número 181093 de 2010. Mas há um assento de nascimento de Adalberto da Costa Júnior, Adalberto Costa Júnior, sem o da, que é o 870F de 26 de julho de 1984. Um cidadão não pode ter dois assentos de nascimento. Este que eu faço referência, que me fizeram chegar, é um assento onde incluindo consta não só a sua identidade, onde consta que ele obteve a nacionalidade portuguesa por junção de uma certidão emitida pela Igreja Católica em Angola e no Tingengue, coisa assim parecida, a expressão, salvo erro. Então estamos aqui perante dois documentos e um deles, no meu entender, é falso. Por quê? Porque Adalberto Costa Júnior não se registrou, o assento de nascimento de Adalberto Costa Júnior não é de 2010, mas é de 1984. Isso significa que o Tribunal Constitucional tem de facto matéria para apurar e depois tornar pública, e nós vamos todos poder saber da decisão do Tribunal em relação a esta solicitação. Deixa só aclarar uma coisa. Bem, na verdade, exatamente. Faz favor, existe doutor. O princípio da nulidade e da anulabilidade. Nulidade, sim, se os elementos trazidos à discussão significar que no momento em que ele se inscreveu para concorrer não tinha nacionalidade, mas depois conseguiu, estamos perante uma anulabilidade, porque ele supriu o vício, mas mesmo tendo suprido o vício, pode ser anulado o ato, porque quando encerrou as inscrições no dia 7 de outubro de 2019, e ele só no dia 11 de outubro
de 2019 é que teve a certidão, essa que está aí a circular, quer dizer que mesmo assim estava fora, o prazo estava prescrito. Está bem, obrigada. Na verdade... Mas é preciso dizer aqui também que Sim. é preciso deixar as instituições trabalharem, que o Tribunal faça o seu trabalho sem essa pressão que está-se a fazer nas redes sociais e etc. Vou aproveitar para pedir que deixe o seu minuto, Dr. Vunda. Hoje estamos efetivamente atípicos daquilo que é a nossa realidade. Okay. Vamos sair mais cedo também. O meu minuto vai dividir-se em dois. Tem que ser um minuto mesmo, Sim, faz senhor. favor. Tem a ver com a questão da cesta básica e apelar o Executivo e os órgãos afins que fiscalizem o que é que está a acontecer com a questão da cesta básica. É que os produtos da cesta básica estão a subir galopantemente. Alguma coisa está-se a passar e é preciso que o Executivo e os órgãos afins tenham essa preocupação. Por outro lado, foi com grande agrado que vi hoje no Jornal de Angola que as bibliotecas comunitárias estão a crescer no país e é importante porque a nossa advocacia para a literacia parece que está a surtir efeito. Obrigada. E gostaria já de agora mesmo dar-vos a minha sugestão para a leitura, que é o direito costumeiro e o poder tradicional dos povos de Angola, de Chico Adão. Ok. E trago esse livro porque nós vamos agora, dia 25, vamos à África. Sim, celebramos o Dia da África. E é preciso que nós começamos a ter também alguma leitura sobre os nossos costumes. Está bem. Obrigada, Dr. Vunda. Dr. David Mendes, peço que vai ser muito breve, seja mesmo breve. rigoroso a cumprir. O meu minuto vai para a polícia. A polícia tem que se comunicar melhor. Nós vimos nas redes sociais que teriam apreendido malas equivalente a 10 milhões de dólares. A polícia não teve capacidade de comunicar para dizer se é mentira, é verdade. Isso não é segredo de justiça. São factos e os factos devem ser trazidos a público. A origem e por que é que a polícia chegou até aí. Se é verdade, diga. Se é mentira, também diga. A polícia tem que se comunicar, a polícia não pode continuar a permitir que haja especulação. Muito obrigada, Dr. David Mendes. Muito obrigada, Dr. Vunda Salucom, por terem estado connosco. Deste modo, concluímos esta edição da revista Zimbo e convido-o a fazer o segundo intervalo neste jornal.